para o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Hoje é o mês de junho, nós estamos intercedendo pelo mês de junho. Para quem não sabe, é o mês de aniversário do pastor Jonas, né? 24 anos. Aleluia. Eu vou ler aqui para nós entrarmos rápido. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Nesse texto aqui, quando Deus ele conversa aqui com Abraão, né? Ele tinha, com certeza, como todos nós temos, ele tinha a livre escolha. Ele podia aceitar ou ele podia não aceitar. E uma coisa, eu vou até pegar um gancho aqui do que o pastor Jonas falou ontem, né? Que a nossa vida ela só será diferente se nós fizermos algo diferente. E o Senhor, Ele deu uma condição aqui para Abraão. O que ele disse? Saia da tua terra. Ou seja, saia do comodismo, saia daí de onde você está, porque eu quero te abençoar. É isso que o Senhor, Ele ordenou para que Abraão fizesse. E o interessante, se você olhar aí no decorrer do texto, você vai ver que Abraão, ele não questiona Deus de forma alguma. Ele simplesmente vai. E é isso que nós precisamos entender em nossas vidas. Quando nós escutamos, quando nós ouvimos a voz de Deus, mas como que eu ouvi? Eu nunca escutei Deus falando. Sim, você escutou. Lá no íntimo do seu coração nós escutamos. E quando Deus ele deu essa ordem a Abraão, né, nessa época ele ainda não havia mudado o nome, mas quando Deus deu essa palavra para ele, e Abraão ele aceitou esse desafio, o que aconteceu? Não somente a história dele, mas a história de todos os descendentes de Abraão foi mudada, simplesmente por conta de uma escolha. Nós somos escolhas, nós somos frutos de nossas escolhas, e quando nós tomamos escolhas erradas, automaticamente nós colheremos consequências ruins. Mas Abraão ele teve uma escolha aonde o Senhor, Ele o abençoou. É onde nós veremos aqui no texto, um pouquinho mais para frente, Gênesis capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, ou seja, ele já era de uma idade um pouco avançada, vamos dizer assim, mas ele não mediu esforços para seguir os planos do Senhor. E um pouquinho para frente, em Gênesis capítulo 12, versículo 7, diz assim: O Senhor apareceu a Abrão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Quando o Senhor ele ordenou para que Abraão fosse para uma terra aonde que ele seria abençoado, aonde a descendência de Abraão seria abençoada, quando ele chegou naquela terra, o Senhor já terminou e já decretou a palavra ali para ele. Mas existia uma condição muito interessante. Não seria uma jornada fácil. Era um início de um processo de várias décadas, aonde os descendentes do povo de Abraão, eles sofreriam nas mãos de quem? De Faraó. E para te falar a verdade, quando eu estava lendo essa palavra, eu me perguntei, mas peraí, se Deus ele já decretou que o povo ele iria passar por isso, por quê? Isso foi premeditado? Não. Somos nós os donos de nossas escolhas. Deus, é claro, com certeza, absoluta convicção, Ele quer que nós sigamos para um caminho lindo, para um caminho perfeito, para a vontade dEle, mas Ele nos deixou o livre-arbítrio, então Ele já sabia qual era o caminho que o povo iria trilhar. E quando isso ocorreu no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13, eu estou indo um pouquinho rápido por conta do horário, o Senhor, Ele aparece a Abraão e diz assim: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros
numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Aqui o Senhor está falando diretamente com o povo hebreu, diretamente do povo hebreu, aonde eles sofreriam, aonde eles seriam oprimidos aonde eles seriam aqui oprimidos pelo faraó. Mas não para por aí. Após todo esse tempo, o povo ele começou a ficar oprimido, né? Eu imagino o quanto que não deve ter sofrido esse tempo, né? Quantas gerações não passaram oprimidos ali na mão de Faraó. E a partir daí, no livro de Êxodo, no capítulo 3, aonde Moisés ele estava ali pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, é aonde que o Senhor aparece. Imagine, irmão, você está lá, né, na tranquilidade, aí você olha para uma sarça, e de repente aquela sarça ela começa a pegar fogo, mas ela não se queima, ela não se consome. E ali era o Espírito Santo de Deus, ali era o próprio Deus falando com Moisés. E no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, quando o próprio Deus, ele apareceu para Moisés ali através da sarça ardente, ele falou assim: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. O próprio Deus disse isso: eu sei o quanto eles estão sofrendo. Por que eles estão sofrendo? Por causa das suas escolhas. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, uma terra onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. A terra que o Senhor que ele estava dizendo era Canaã. Canaã era uma terra boa, era uma terra que produzia bons frutos, mel, entre outros alimentos que deram essa referência de uma terra que manava leite e mel. Era uma terra totalmente frutífera, onde você podia cultivar, aonde você podia plantar, e certamente você seria abençoado. Por quê? Porque a terra era boa, sim, mas porque o Senhor, ele tinha abençoado aquele lugar. E uma coisa interessante, essa terra, ela era uma terra rica, era uma terra diferente de todas as outras, mas existia algo diferente nela. Ali habitava os gigantes, ali existia algumas adversidades que impediam, vamos dizer assim, o povo de Deus a herdar aquela terra. Isso no pensamento deles. Sabe, queridos, todos nós conhecemos, né, a palavra de Deus, quando nós falamos de Moisés, quando abre o Mar Vermelho, né, e todas as maravilhas que o Senhor fez. Era coluna de fogo, era nuvem para guiar o povo. Irmão, você imagina numa situação, está vindo um exército atrás de você, e lá Moisés, ele bate o seu cajado e o mar começa a abrir. Irmãos de Deus, acho que eu ia ser arrebatado naquele momento ali, eu nem ia conseguir atravessar. Uma vez eu fui no monte, lá em Planura nós íamos no monte, né? Por mais que é plano lá, então era no meio do mato, mas nós falávamos monte, não tem problema. E, irmãos, quando nós começávamos a orar ali, vi os gravetinhos, irmão de Deus, era uma... não sei nem explicar. Agora você imagina o mar abrindo no meio, e o povo lá pensando: ai meu Deus, será que eu vou? Ou será que eu fico? Né? Será que eu vou? Era um povo totalmente incrédulo, irmãos, e eles atravessaram, viram todas as maravilhas, e detalhe, fora o que havia acontecido com os faraós, com o faraó, de todas as pragas. Aí eu pergunto, como que um povo desse, eles conseguem duvidar de Deus? Era 40 anos caminhando no deserto, irmãos, o sapato não acabava. Você vai comprar um tênis, qualquer coisa aí, dura um ano e olha lá, não é verdade? As pessoas andavam, as pernas não inchavam. Imagina, tadinha da minha esposa, anda 2 metros, a perna já está inchada, né, por causa da gravidez. Você imagina a situação que não era, irmãos. Mas esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de maravilha, é um Deus de milagre, é um Deus que Ele pode abençoar o povo.
E o povo, eles estavam tão perplexos, tão obstinados no seu próprio ego, que mesmo após todas essas maravilhas, o Senhor mandava maná, eles não queriam maná, mandava as codornizes e por aí vai. E mesmo assim, o povo ainda não confiava totalmente em Deus. E mesmo assim, o povo ainda duvidava do que o Espírito Santo de Deus ele podia fazer. É claro, naquela época ainda não tinha o Espírito Santo, né? Foi depois. Mas, e o povo ficava pensando, falando, meu Deus, será que eu vou? E uma coisa interessante, já pulando uma grande etapa aí, para nós encerrarmos, Deus ele chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu quero que você faça aí um recenseamento do povo, eu quero que você conta todo mundo acima de 20 anos que pode servir ao exército. Números capítulo 1, versículo 3. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Quando Moisés e Arão eles fizeram lá um recenseamento, deixa eu ver quanto que deu, foi um total de 603.550 homens, acima de 20 anos. É bem dizer a população de Ribeirão Preto inteira, né, se vocês forem analisar. Mas o que aconteceu? Quando eles fizeram esse recenseamento, é para ter certeza de quantas pessoas tinham ali, e o Senhor me deu justamente esse texto, quando, cadê aqui? Quando o Senhor, ele chegou e ele deu uma direção para que espiasse a terra de Canaã. Em Números capítulo 13, versículo 27, diz assim, depois que eles foram na terra lá de Canaã, eles visualizaram, olharam tudo, né, viram como que era a terra, os 12 espias, de cada tribo, né, eles visualizaram tudo, aí eles chegaram com um relatório lá, né, para Moisés, aí ele falou assim, Números capítulo 13, versículo 27, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso. Irmão, existe povo poderoso. Misericórdia. O povo que vive lá é poderoso. Se eu estivesse lá, eu perguntava, esse povo poderoso consegue abrir mar? Não, então vamos embora. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, né, que são os gigantes. Olha para você ver a mente que o povo estava. Olha para você ver o grau de pensamento que aquele povo estava. Eles não estavam confiando plenamente no Deus que eles serviam, se é que estava servindo a Deus, né? O povo não confiou no poder de Deus. Eles ficaram, como eu disse aqui antes, eles ficaram com medo do que a terra era boa, era uma ótima terra, mas eles ficaram com medo de prevalecer, de morrer, mas isso já tinha sido uma promessa através da vida de Abraão, que eles iriam conseguir. E uma coisa que me chama a atenção, você sabe por que eu falei para vocês a respeito do recenseamento? Alguém lembra quanto? Anota esse número aí na sua cabeça, meus irmãos, 603.550 homens, está lá no livro de Números capítulo 1, versículo 3, de todo esse povo, de toda essa galera, imagina, todo esse povo, somente quantas pessoas conseguiram entrar na terra? Alguém lembra? Mais de 600 mil homens. Alguém lembra quantas pessoas conseguiram entrar na terra prometida? 2. Como? Depois que os 12 espias, aliás, os 10 espias deram um relatório, existia 2 servos de Deus ali que era do fogo. Fala, não, nós vamos acabar com esses abençoados não, né? Que esses filisteus, que esses, sei lá, que esses enaques, qualquer coisa dessa vida aí. Nós vamos acabar, nós vamos entrar nessa terra. E quando o povo começou a dar aquele relatório, e começou a colocar utensílios na obra de Deus, é aí que vem Josué e Calebe. Aí ele fala assim, Números
capítulo 14, versículo 8. Aqui é Josué falando, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. O Senhor já tinha agradado deles. Mas o problema é que o povo, eles estavam em rebeldia com o próprio Deus. E por conta disso, se nós olharmos um pouquinho para frente, Números capítulo 32, versículo 11, diz assim: como vocês não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de quem? Irmãos, imagina Caleb e Josué, fala, né? Olhava para os caras, tá vendo? Né? Com exceção de Josué, de Caleb, filho de Jefoné, e Quenezeu, e Josué, filho de Num, seguiram o Senhor com integridade de coração. E para vocês terem uma ideia, nem o próprio Moisés, ele conseguiu entrar na terra, por conta da sua falta de obediência ao próprio Deus. Mas Deus, ele foi misericordioso com ele, e permitiu que ele olhasse de longe. Olha lá, filho, sabe aquele melzinho, né? Olha lá, você não, aí, era sua, você não quis, olha aqui o que aconteceu. Sabe, queridos, quando nós falamos do nosso Deus, nós precisamos pensar que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus poderoso. E nesse momento eu gostaria de convidar você a ficar de pé.